Olá, meus amores, boa noite. Olha só, o OnLive está de volta. Sejam muito bem-vindos. Aqui em São Paulo, uma noite fria. E aí, onde vocês estão? Como é que tá o tempo? Como é que estão as coisas? Pois é, nesta quinta-feira a gente vai falar de um tema que já vem há algum tempo aí chamando a atenção das pessoas, né? E lógico que a gente passando por momentos tão delicados, a gente procura alternativas, procura ferramentas que possam ajudar a gente nesse momento que a gente vem passando. E por isso, a nossa convidada de hoje é muito especial porque ela vai falar sobre vou falar de novo, mindfulness. É difícil o nome, né? Por isso que a gente fala meditação, fala outras coisas, mas a Adriana Becker, ela vai contar pra gente direitinho como é que funciona. Então não deixa aí de compartilhar, de mandar o aviãozinho aí para as pessoas que você gosta, que também querem, né, que esteja aqui participando com a gente. Eu já estava com saudade de vocês, mas como a vida estava aí num corre-corre, também correndo atrás de trabalho, correndo atrás das coisas da agência. Para quem ainda não conhece a nossa agência, Analice Nicolau Connect, é só entrar lá no Instagram e também acompanhar. Olha só, a Adriana Becker, ela é do interior de São Paulo, formada em Psicologia pela Unesp, MBA em Recursos Humanos Estratégico, tem uma vasta experiência em gestão de RH em empresas nacionais e multinacionais, então imagina o que ela pode trazer de conhecimento aqui pra gente. Porque você aí que está assistindo, já pensou em parar de fumar, aquelas dores crônicas, manter sempre o cérebro jovem, né, ativo? Como é que a gente faz para ter mais concentração, mais foco? Pois é, a Adriana hoje vai estar respondendo isso pra gente, então vamos dar as boas-vindas à Adriana Becker. Leãozinho convidando os seus amigos, eu também vou fazer isso, porque a gente precisa estar por dentro de tudo que vem acontecendo. Olá, Adriana, seja Oi, bem-vinda. oi Ana, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Abaixa um pouquinho só o celular para aparecer mais o seu rostinho. Melhorou? Adriana, eu aí vim, já errei o nome no início, né? Normal, normal, fica tranquila. Mindful- Mindfulness. Mind de mente, fullness. Mindfulness. Explica para a gente o que é. Mindfulness, como o próprio nome diz, é mente. Se a gente falar só mind, é mente. Se eu falar full, é mente cheia. Mindfulness, no total da palavra, é atenção plena ou consciência plena. Explicando de uma forma bem simples, Ana, para todo mundo entender, é simplesmente parar, estar presente, prestando atenção naquilo que está acontecendo no momento, 100%. Obviamente, exemplo, eu estou aqui contigo, estou 100% focado naquilo que a gente está conversando. Não estou atenta ao que aconteceu no passado, nem preocupada com o que vem daqui a pouco. Mas os pensamentos, eles vêm, eles acabam interferindo, ou às vezes está acontecendo alguma coisa ao nosso redor. Como é que a gente faz para conseguir ter essa atenção plena? Só para você ter ideia, 47% aproximadamente do nosso tempo, a nossa mente passa divagando. Louco, né? Mas é verdade. Então, a técnica ou prática de mindfulness, eu gosto de dizer que ela nos ajuda a aterrissar, tá? Então, eu uso muito o exemplo de um balãozinho. É como se o balãozinho tivesse para voar, você puxa o balãozinho e aterrissa novamente. Então, assim, o que a gente faz? Eu uso muito. Depois a gente faz uma prática. Você vai entender na prática como funciona literalmente. Meio Então, parecido com meditação, o que que é? existe a diferença entre mindfulness e meditação. Obviamente, mindfulness tem algumas práticas meditativas, mas não é só isso. Quando a gente fala na palavra meditação, dá a entender que a gente vai ficar aí num estado zen, com as pernas Uhum. sentadas, horas e horas a fio, com a mente vazia. Isso não existe, tá? Pode até existir, mas para os seres normais é mais difícil, tá? Então, assim, o que mindfulness nos proporciona?
São práticas, por exemplo, eu faço prática de mindfulness sentada na posição que eu estou, de 5 a 10 minutos por dia, 15 minutos, depende muito o meu dia. Então, assim, as pessoas podem fazer sentada, deitada, caminhando, escovando os dentes. Então, são várias atividades que podem ser realizadas aí durante o nosso dia. Então, assim, existe a diferença entre as práticas formais, que é essa que eu estou te falando, que eu preciso destinar um período do meu dia para focar na prática. Então, eu trabalho muito com as práticas da respiração, sabe? Então, a gente pode escanear o corpo, percebendo os pensamentos que estão presentes, né? Você falou aí dos pensamentos, eles vão continuar vindo, mas existe uma forma deles não se fixarem e a gente simplesmente tomar uma decisão consciente de deixá-los ir. Essa parte que você falou ali de escanear o corpo, né? Eu faço isso de vez em quando eu acho que eu estou muito estressada, muita informação, eu paro, respiro e vou fazendo de conta que tem um scanner passando no meu corpo, para ver aonde que está mais desalinhado, né? Mais ou menos isso, ou não? Você está fazendo uma prática de escaneamento corporal. Uhum. Simples assim. Então, assim, quando você tem a consciência daquilo que você está... Sumiu o seu áudio, Adriana. Sumiu o seu áudio. Voltou? Agora sim. Voltou agora? Sim. Tá, só tô... Então, assim, você está praticando mindfulness, por exemplo, né? Então, são N situações do nosso dia. Um exemplo no meu dia a dia. Quando você se alimenta com atenção plena, você está totalmente focada naquilo que você está comendo, sem distratores, ou seja, sem estar no celular, ou sem estar no computador, sem estar assistindo TV, por exemplo. Então, você começa a apreciar aquilo que você está comendo. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada e até legal você estar falando isso, que nós estávamos aqui na agência almoçando e as meninas estavam no celular. Daí eu parei, eu falei assim, vamos largar o celular um pouquinho e se alimentar, porque a gente acaba fazendo isso meio que inconscientemente, né? Sim, a gente costuma dizer que a gente fica no piloto automático, né? Você vai no automático. Eu uso muito o exemplo, sabe aqueles restaurantes por quilo que a gente costumava frequentar muito? E Sim, agora sim. é difícil? Sabe quando você vai vendo um monte de coisa, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto. A hora que você percebe, o teu prato está enorme. E você não vai comer um terço do que está no teu prato. Então, assim, quando você tem atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você está fazendo no exato momento, isso eu vou comer, isso eu também vou. Então você coloca exatamente o que você vai comer no seu almoço, nem mais nem menos. E assim você tem a sensação de saciedade mais fácil, entendeu? Porque quando você come, Eu tenho uma sensação assim, você estar presente naquele momento. Mas e como fazer isso, Adriana? Como conseguir chegar nesse ponto? olha, eu acredito assim, a prática formal e informal, elas precisam caminhar juntas. Eu falo assim, é uma habilidade a ser desenvolvida, sabe, Ana? Eu não nasci praticando mindfulness, sabe? Eu entrei no mindfulness por recomendação médica. Eu fui executiva de RH durante muitos anos, aquela loucura toda, prazo, meta, resultado, coisas para entregar. E eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, tá aqui, né, no sangue. Então, assim, eu não nego, eu sou mesmo, sou agitada. Então, eu comecei a ter crises muito fortes de enxaqueca, assim, absurdas. Aí me recomendaram um médico, ele é especialista em distúrbios do sono, porque eu também estava tendo problemas no sono e crise. Sim. A primeira coisa que ele me falou, Adriana, eu vou te dar uma medicação porque você está no estado agudo, mas isso é temporário e você vai parar de tomar medicação porque você vai praticar mindfulness. Eu falei, como? O que que é isso? Eu não vou meditar, não consigo me ver meditando, doutor. Esquece, isso não vai funcionar.
Ele Você falou, sabia que eu falava a mesma coisa quando isso faz o quê? 3 anos mais ou menos que a meditação foi colocada para mim, né, de uma forma diferente e eu fiquei durante 2 anos, Adriana, meditando todos os dias. E eu comecei a perceber o quanto a minha vida foi mudando, enquanto meus hábitos foram mudando, porque, assim, cada vez que eu ia me alimentar, eu agradecia aquele momento, saboreava cada comida. Então, a comida tem sabor, né? Tem gosto na vida da gente. exatamente. Então, nesse contexto, tudo no que você está colocando, nada na vida da gente vem por acaso, né? Eu costumo dizer, ou a gente vai pelo amor ou pela dor. Geralmente é pela dor, não é? Então, assim, eu conheci o Mente Aberta na Unifesp, conheci o Dr. Demarzo, que é o coordenador, uma referência no Brasil, e eu me encantei por ele, porque o doutor Leonardo Goulart falou assim, doutor Demarzo é minha referência, vá falar com ele. Eu falei assim, aqui é minha praia. Eu falei, doutor Demaso, eu só acredito vendo que eu vou conseguir meditar, mas eu vou encarar porque eu gosto de desafios. Assim, paguei a minha língua, literalmente, porque hoje eu pratico mindfulness todos os dias. E como você disse, a minha vida mudou. Então, assim, eu percebo quando eu estou muito ansiosa, eu paro, dou uma respirada, faço uma prática rápida, né? Porque a gente Uhum. vive numa loucura, não é mesmo? E Sim. aí, sim, eu volto a atenção para aquilo que eu estou fazendo. E agora, querendo ou não, mais do que nunca, né, nós estamos sendo chamados a olhar para dentro de nós, né, nesse momento que a gente vem passando. E, e você acha que isso faz parte do autoconhecimento também, estarmos abertos a isso? Porque eu sempre ouvia falar, né, do mindfulness e, e eu queria saber a diferença entre ele e a meditação. Porque tem uma diferença. Tem. Então, assim, quando eu vou meditar, eu busco uma paz de espírito, um relaxamento, ok, um equilíbrio. Isso é proporcionado pela meditação. No caso de mindfulness, nem sempre você vai estar bem. Você vai estar num dia cansado, você vai estar com raiva, vai estar ansioso, e você vai aprender a lidar com o que vai estar presente no momento. Então você vai percebendo o teu corpo, as sensações que estão permeando no teu corpo, vai dando atenção para os pensamentos, mas sem deixar que eles fiquem. Então você se despede dos pensamentos. Uhum. Então tem uma prática para isso, tá? Então eu utilizo bastante. Eu falo assim, mindfulness tem 3 pilares. Então é atenção, atitude e intenção. Então citando como exemplo rapidinho. Então vamos imaginar que eu tô com raiva. Então eu falo, oi raiva, eu reconheço que eu tô com raiva. Uhum. Raiva, eu te acolho. Aí, intencionalmente, eu tomo a decisão consciente de falar, eu não quero ficar com raiva. Isto não me pertence, tchau. Então, toda vez que um pensamento desagradável vier, você fala, oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Faça Uhum. isso várias vezes ao dia. E respire pausadamente. 5 minutos por dia não precisa de muito. Uma coisa que precisa muito, é aquilo que você falou, é disciplina. É ter aquela constância, né? Você saber que todos os dias você tem que fazer aquilo. E é engraçado porque vai se tornando um hábito. E quando você não faz, você sente falta. Falou exatamente a palavra. É isso mesmo. Tá sem som novamente. Agora voltou. Nossa, Voltou. não sei o que está acontecendo, me desculpa, tá? Não Então, fica assim, tranquilo. você tem, você acaba criando um hábito. Você não escova os dentes todos os dias, você não toma banho todos os dias. Praticar mindfulness, eu falo que é um presente que você se dá todos os dias, porque você destina um tempo do teu dia para você. E quanto tempo a pessoa precisa se dedicar durante o dia? Olha assim, 5 minutos no começo, de 5, o ideal seria de 15 a 20 minutos, mas vamos imaginar que no começo é bem difícil. Então, 5 minutos a pessoa fica lá
e ela faz isso todos os dias. A única coisa que eu recomendo é não faça quando estiver cansado, porque a tendência é a pessoa acabar dormindo. Então não faça Uhum. quando estiver cansado. A pessoa tem que estar bem consciente do que ela está fazendo, né? Exatamente, Ana, exatamente, estando bem consciente. E assim, sem se julgar, sem se cobrar, sabe? Porque a tendência é a gente se cobrar muito. Ai, hoje eu não pratiquei legal. Não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. É uma prática. E uma dica que eu dou para os meus pacientes ou para as empresas que eu atendo em grupos, né, também, muitos grupos, é, gente, tenha sempre o teu diário. Faça tuas anotações depois da prática. Uhum. Faça todos os dias coisas simples. Quais as sensações vieram? Quais os pensamentos vieram naquele momento? Anote. E aí você vai acompanhando o que está acontecendo, qual que é a tua evolução nesse. É um processo, né? Eu quero falar para o pessoal que está aqui assistindo a gente, para, se quiserem mandar perguntas, podem enviar perguntas aqui no pontinho de interrogação, para vocês também participarem aqui com a gente, com a doutora Adriana. Doutora, o Mindfulness, ele está ligado, vamos dizer assim, a tratamentos, como você mesmo falou, contra ansiedade e depressão, né? Quais os outros focos ele pode atingir? Olha, Alcançar, talvez. existem estudos científicos bem comprovados por médicos, especialistas no assunto, pacientes com doenças crônicas. Por exemplo, o câncer é uma doença crônica. A pessoa ela vai ter que conviver com os sintomas do câncer, por exemplo, uma fibromialgia, é uma doença crônica, transtorno de ansiedade, uma bipolaridade, a pessoa vai conviver com os sintomas. Então, assim, alguns pacientes eu trabalho em conjunto com o psiquiatra, porque Uhum. existe a necessidade do uso do medicamento e é uma medicina complementar. Então, eu faço a terapia, o psiquiatra entra com a medicação, porque a pessoa está em tratamento. Então, assim, quando a pessoa está em estado agudo, no pico da crise, não é aconselhável realizar mindfulness, praticar mindfulness, ok? Então a pessoa tem que estar no estado controlado, no estado crônico. E assim, é muito interessante porque eu já tive feedbacks que as pessoas diminuíram o uso de medicação ou em algumas situações até pararam de tomar determinados medicamentos, sabe? Então, esse é um retorno bem legal que a gente acaba tendo aí durante os tratamentos. Doutora, a gente sabe aí, né, que durante esse último ano aí, muitas pessoas entraram em processo depressivo, crises de ansiedade, e muita gente também não tem a oportunidade, né, não pode ir num médico, não tem um plano de saúde. Como é que ela pode identificar isso e procurar ajuda? Olha, nós temos muitos aplicativos hoje que fornecem a meditação mindfulness. Eu tenho um programa online que a pessoa pode assistir. Toda semana eu faço práticas de mindfulness, trabalho muito com a questão da promoção da saúde, então eu trago esses temas, que é uma forma que eu encontrei de poder ajudar as pessoas, sabe? Então, assim, nós nos restringimos muito no contato físico, não é? Então, a gente está aqui no online, então vamos aproveitar esse momento da globalização, da informatização e difundir isso para as pessoas, né? Então, assim, eu faço ao vivo, como a gente está fazendo agora, as pessoas me mandam perguntas e o que eu posso ajudar naquele momento eu ajudo, ou se eu não tenho o conhecimento necessário, eu indico um tratamento adequado. Eu acho que esse é o melhor caminho. E eu trabalho com grupos, como eu te falei, né? Agora em abril eu vou lançar um grupo para o público em geral. É bem interessante, porque são 8 semanas, onde as pessoas acabam aprendendo as técnicas e como levar isso para o seu dia a dia, né? Que é diferente você fazer uma prática isolada e você ter uma constância no que Hum. você está fazendo e um direcionamento da melhor forma, porque assim as sensações elas vão emergindo.
E chega uma hora em que as pessoas não aguentam, né? Elas estouram de alguma forma, às vezes procurando aí até muitos vão para o álcool, né? O tabagismo, e isso vai ficando cada vez mais forte ainda, né? Sim. Ana, eu tenho atendido assim casos, muitos casos de pessoas ansiosas que foram, a ansiedade foi potencializada devido à pandemia. E as pessoas acabaram ficando ansiosas por medo de pegar o Covid, por ter pessoas da família que pegaram, alguns com receio de morrerem nesse processo todo. Então, assim, chega a ser um pouco alarmante, sabe? É, a gente tem que estar aí cuidando, né? Uma coisa que eu sempre falo, doutora, é que assim, o ser humano ele não sabe respirar. O mindfulness, ele ajuda isso também? Como é que são essas técnicas? Sim, ajuda muito. Tem uma técnica, se você, a hora que você quiser, a gente faz uma técnica de Sim, respiração, vamos fazer. Daqui a pouquinho, deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal está mandando. tá? Mas pode indo, pode ir falando. Ai, Dani, querida, a prática de mindfulness, ela te ensina a respirar, sim, porque quando tua mente está desatenta, você foca na tua respiração. Então eu falo que a respiração, ela serve como uma âncora Uhum. para te aterrissar e falar, opa, estou aqui novamente. Então você foca na tua respiração, no movimento que o teu corpo faz quando você respira, seja o teu tórax, o teu abdômen. Então você vai focando a atenção. Quando o ar vai entrando e vai saindo pelas tuas narinas quando você respira. Então assim, tem algumas técnicas que te ajudam a focar a tua atenção no momento. Vamos fazer alguma coisa para o Vamos? pessoal também poder fazer em casa? Vamos sim. Então, vamos lá. Então, é um convite, ok? Então, o meu convite é para que vocês estejam sentados, numa posição que seja confortável, mas ao mesmo tempo que te deixe alerta. As mãos, coloque as mãos nas pernas, os pés apoiados no chão. E o meu convite é para que você feche os olhos. Então, fechando os olhos, focando a sua atenção na sua posição na cadeira, se acomodando, apoiando os seus pés no chão, respirando normalmente. Não necessário mudar o fluxo natural da sua respiração. Notando a temperatura do ambiente, os sons do ambiente e respirando com tudo isso. Sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas, percebendo o movimento do seu tórax.
Bom, hein? Quem aí de casa fez também, está se sentindo nas nuvens. É muito bom, doutora. Uhum. E é engraçado porque, assim, os pensamentos, com você falando, os pensamentos não vêm, né? A gente fica naquela calma toda. Vamos falar, entrar mais um pouquinho dentro desse assunto, principalmente de antes, não era para misturar, né, a parte pessoal com a parte profissional, nós tínhamos que dividir isso, não levar para dentro do trabalho. Hoje, as empresas estão humanizando mais isso, né? Cuidando mais dos seus profissionais. É, Essa técnica também é usada, como você falou aí, você faz grupos, né, de empresas. Como é que as empresas podem estar acessando isso também para ajudar na saúde mental dos seus funcionários? Olha, eu tenho sido requisitada por algumas empresas para formar grupos. Então, assim, o que eu sinto, assim, essa loucura do home office, principalmente, potencializou muito a questão do estresse, porque as pessoas acabam trabalhando Muito. mais, né? E assim, naquela loucura em casa, com o filho, com o marido, com coisas para fazer, a rotina continua e você tem que arrumar um canto para poder trabalhar, porque você tem que apresentar resultados, não é? Então, assim, eu estou sendo recrutada, olha a palavra, estou sendo requisitada a fazer grupos para empresas, né? Então a gente chama um grupo fechado e eu também tenho os grupos abertos, onde as pessoas podem fazer, é um período determinado, né? Então, Uhum. esse período eu ensino as práticas, as técnicas e ajuda muito na questão do déficit de atenção, da concentração, da ansiedade, do estresse, enfim. Mas o que eu costumo muito falar, a pessoa tem que ter atitude. Porque se ela não quiser fazer, não adianta a empresa investir no funcionário. Olha, tal dia você vai estar lá, é tudo pago pela empresa. Se a pessoa não quiser, não há nada que eu possa fazer, ou que você possa fazer, para melhorar a qualidade de vida desse ser humano, entendeu? A gente tem que tomar a decisão, né, de olhar para a gente, ó, muita gente pensa, não, isso aí não é para mim, eu não preciso disso, e é engraçado porque é justamente esse tipo de pessoa que precisa, né? Sim, eu falo que é quebra de paradigmas. Eu sou a prova viva Eu disso. também, Então, eu olha, também. vamos dizer, se eu consigo fazer, qualquer um consegue. E assim, eu aprendi a me conhecer mais, sabe? Estabelecendo os meus limites, me cuidando mais, porque é um autocuidado, né? Verdade, é um cuidado único, né? A gente, né, vai falando disso tudo, a gente vê o quanto, né, a pandemia aí acabou afetando todo mundo psicologicamente, emocionalmente, um número grande aí de pessoas, quanto à procura pelo reequilíbrio, né, perante as incertezas. Como é que essa técnica pode ajudar a gente nesse momento? A questão da regulação das emoções, a ter um equilíbrio maior internamente, porque você deixa de estar no piloto automático. Se a pessoa te fala alguma coisa que você não gostou, de imediato você vai lá e responde no mesmo tom. Quando você tem consciência, começa a ter mais consciência, você para antes de responder, respira, depois você responde. Então, você começa a ter um equilíbrio maior em função disso. Você acaba se conhecendo melhor, percebendo as sensações, porque o nosso corpo ele emite sinais, né? Só que naquela loucura toda, muitas vezes a gente não percebe. Verdade. A gente é muito impulsivo, né? Isso, isso. Então, mindfulness ajuda muito nessa questão da impulsividade, da questão da emoção, de equilibrar melhor as emoções e o bem-estar, né? Assim, vamos ser muito sinceros, não é uma receita milagrosa, tá? Sim. Existem práticas, existem várias formas. Eu já conheci inúmeras, mas de todas que eu conheci, mindfulness eu consigo utilizar em qualquer ambiente
isso se tornou mais fácil, sabe, de utilizar no dia a dia. Porque o desafio é esse, né? Utilizar no dia a dia. E depois que você vai adquirindo as técnicas, você vai podendo fazer isso até de olhos abertos, né? Diante de alguma reunião de presenças, você está ali consciente da sua respiração, do seu autocuidado. Exatamente. Você pode focar num ponto e fazer rapidinho. Você pode fazer com os olhos fechados no teu horário de almoço, 5 minutinhos na tua cadeira de trabalho. Tem muitas pessoas que já voltaram a trabalhar, inclusive, né? Então, no sistema híbrido, para quem pode, tem alguns que já voltaram presencialmente. Então, assim, são essas dicas que eu costumo dar diariamente, semanalmente no programa, e para as pessoas que me procuram, né? Então, é, trabalhando muitos anos com desenvolvimento de pessoas, você começa a perceber, né? Você tem uma sensibilidade maior para certas coisas, né? Verdade. Você consegue enxergar além, né, Adriana? Então, muitas vezes a pessoa está te falando uma coisa, mas o corpo dela, os olhos dela estão te dizendo outra, completamente diferente. Verdade. E me fala um pouquinho, você tem um projeto social aí chamado Jovem com Atitude Empreendedora. Ai, Conta aí um pouquinho pra gente desse trabalho. olha, é um trabalho que eu fiz durante 3 anos. Infelizmente, ano passado a gente teve que congelar porque ele era presencial, né? Mas assim, foi um trabalho destinado a jovens de baixa renda. Então, eu fazia um processo seletivo, eu tinha patrocínio de algumas empresas que patrocinaram, acreditaram no trabalho. E eu fiz esse trabalho fazendo uma seleção, trazia esses jovens e durante quase um ano eu preparava essa moçadinha para o mercado de trabalho. Então, Olha que assim, legal. nitidamente você vê a evolução de quem realmente está afim, sabe? Então, são jovens de periferia, mas são jovens que os olhinhos brilham e estão hoje no mercado de trabalho, fazendo uma faculdade e fazem a diferença no lugar onde eles estão inseridos. Então, isso foi muito gratificante, tanto pessoalmente como profissionalmente, sabe? E foram 3 anos de trabalho. E você não pensa em fazer disso uma plataforma online para poder estar ajudando as pessoas também? Eu já pensei em tanta coisa. Penso, porque eu gosto muito de trabalhar com jovens, com adultos, e eu vejo nos jovens, principalmente nos jovens hoje, que eles estão meio assim perdidos pela quantidade de informações, sabe? Sim. E pra gente já tá difícil, imagina para eles, não é mesmo? Para nós que já estamos aí na estrada há um bom tempo, a gente já, né, já fica um pouco meio acuado, tentando ressignificar algumas coisas, né, tentando se transformar com toda essa parte digital. Imagina para os jovens, mas os jovens têm um ponto positivo, né? Eles sempre estiveram na parte digital, então para eles os acessos são muito mais rápido, né? O aprendizado é mais rápido. Só que eles são extremamente impacientes e imediatistas. Então, assim, olha, existe uma dificuldade de interação social difícil para alguns, porque eles interagem muito bem virtualmente, Sim. mas presencialmente tem uma dificuldade grande de interação. Então, eu percebo que isso foi acentuando aí com os anos. No passado era mais fácil, hoje ficou essa questão de relacionamento pessoal ficou um pouquinho mais difícil, sabe? Mas você acha que isso, com todas essas ferramentas, né, meditações, mindfulness, isso vai ajudando, né, de alguma forma? Talvez seria esse o momento de estar colocando aí no mundo digital esse seu trabalho. Acho que deu uma travadinha aqui, hein? Adriana, você me ouve? Pessoal, quem quiser mandar perguntas aí para a doutora Adriana. Edu está aqui assistindo a gente, eu acho que a conexão da doutora não está dando muito certo. Cris Catarine, vamos chamar ela novamente? Ela saiu. Vamos chamá-la novamente para a gente. Vamos ver aqui se ela volta.
É isso aí, pessoal. Vocês que quiserem estar conhecendo um pouquinho mais do trabalho da doutora, entrem no Instagram dela, que está aqui embaixo, @adrianabecker.atitude, e conhecer, né? Olha só o que aconteceu com a titia aqui. Conhecer essas técnicas maravilhosas que a gente pode estar aí fortalecendo, fazendo com que a gente fique com a mente aí mais tranquila. Deixa eu ver aqui se ela já entrou novamente. Não entrou. Mas vamos ver. Travou a doutora, é isso mesmo, gente. Obrigada, doutor Mário aí, dentista especial. Eu não sei se ela vai conseguir entrar novamente. O Eduardo Verdasca está perguntando aqui, pergunta que mudou na vida dela e o que ela conseguiu. Ah, isso é legal, tá perguntando, mas deixa eu ver se eu consigo trazê-la novamente aqui para a gente. Eu acho que deve ter tido algum probleminha com a rede dela lá. Adriana Becker, vamos ver. Vou tentar aqui chamá-la de novo, tá, gente? Só uma calminha. Adriana Becker. Aqui. Vamos tentar, vamos ver se ela volta. Que tem perguntinhas aqui do pessoal. Ah, o Eduardo está dizendo que fez o Empretec com a Adriana. Pergunta o que mudou na vida dela e o que ela conseguiu. E o que mudou na sua vida, hein, Edu? Conta aí pra gente, o que mudou na sua vida? Muita coisa, né? Mas ela não está mais entrando aqui. O Fernando, assessor dela, está falando que está tentando contato. Mas fica aí a dica, então, para quem quiser conhecer esse trabalho maravilhoso. Oi, Aretusa, lá de Blumenau, estava de parabéns, né, lindona? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, o Eduardo está dizendo aqui que já fez curso com ela, está aplicando no dia a dia, e eu sei que os seus negócios estão indo muito bem. Fica aqui a minha gratidão por vocês terem participado e compartilhem com seus amigos, envie aí depois que a live terminar, vai ficar gravada aqui, então é só compartilhar com todos os amigos de vocês. Tá? Gostaria de agradecer aqui a assessoria do Fernando Verdasca e também a doutora Adriana Becker. Quem sabe em outro momento a gente volta aí a conversar mais sobre esse assunto. Tá bom? Um grande abraço para vocês.